Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga imposto ao templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres, mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, o Santo Evangelho pode ser mais forte. A palavra de Deus que nos liberta, que nos cura. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar um momentinho. Podemos nos sentar. Veja bem, segunda-feira, depois do almoço, esse climinha frio, né? Não sei se você comeu uma feijoada no almoço. Se você comeu, a luta é desigual, né? Quando você come a feijoada, esses dias eu comi uma feijoada, nossa, depois do almoço, parece que o pessoal brinca no seminário que você é pego pelo Morfeu. O Morfeu era o deus grego do sono, né, na época da mitologia. Os queridos irmãos e irmãs, quero saber quem está nos visitando, passando pela Canção Nova aqui hoje, de passagem, levanta a mão por gentileza. De onde vocês vêm? Vocês aqui da frente. Governador Valadares. Mas quase não vem mineiro aqui na Canção Nova, não é, Rubens? Tem mais mineiro aqui? Cadê? Levanta a mão. De onde? Leopoldina. Perto de Valadares? Não. Minas é enorme, né? Meu Deus do céu, tem muitas cidades. Mineiro também? De onde? Patos. Patos de Minas, mas moram em Goiânia. Que maravilha. Tem mais mineiro? Cadê? De onde? Juiz de Fora. Juiz de Fora é mineiro quase carioca, né? Mas mineiro, a senhora de onde? Brasília. Alagoas, mas moram em Brasília. Que bom, coisa boa. E vocês? Aqui no primeiro banco. Florianópolis, Floripa, mas que legal, muito bom, bem-vindos. De onde vocês? Natal, Rio Grande do Norte, logo ali, né? Cruzeiro aqui do lado. Quem mais? Paraná. Esses paranaenses são os melhores. Brincadeira. Eu ia falar que os paranaenses são melhores. Vão perguntar: de onde você é, padre? Eu não vou dizer que eu sou do Paraná, né? Mineira. Santa Rita do Jacutinga. E lá atrás? Palhoça, Santa Catarina. Uma salva de palmas a todos que nos visitam. Deus abençoe. Olha, você que está em casa não está vendo tão bem, mas eu vou dizer para você, só tem gente bonita nos visitando aqui hoje. Olha para quem está do seu lado assim, viu? Não é verdade o que eu estou falando? Só não pode fazer assim. Esses dias eu fui celebrar uma missa, falei, só tem gente bonita, olha para o seu lado. Aí um cara foi olhar, né? A hora que ele olhou, ele fez assim, né? Falei, rapaz, não sabe brincar não, né? Quem está em casa pela televisão não viu. Vou fazer o gesto de novo. Me filma aqui, câmera 1. Fez assim, ó. A hora que ele olhou para o lado, né? Assustou com a fisionomia do abençoado do lado. Então é perigoso nessas brincadeiras. Mas na verdade, aqui só tem gente bonita. Meus irmãos, hoje nós estamos celebrando o grande São Domingos. Quem é que já rezou o terço alguma vez na vida, ou o rosário? Levanta a mão.
Você que não levantou a mão, vou jogar esse microfone na sua testa. Não acredito que nunca rezou o terço. Oração mais linda, uma das mais lindas que existem. O terço, o rosário. Sabe quem que criou, que não vou dizer que inventou, mas inspirado por Deus, desenvolveu o terço como a gente conhece? Sabe quem? São Domingos, que nós celebramos hoje. O santo de hoje. Ele que é o grande desenvolvedor do rosário. Mas veja bem, não foi ele que inventou a Ave Maria, porque a Ave Maria é bíblica, né? Lucas no capítulo 1, ali a partir do versículo 26, na verdade versículo 30, o anjo, o arcanjo Gabriel, apareceu a Nossa Senhora, e o que ele disse para Nossa Senhora? Ave cheia de graça, né? Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra original com a qual o anjo saudou a Maria foi a seguinte: Haire Maria que caritomene. Essa expressão, né, kekaritomene do grego, koiné, do grego antigo com o qual foi escrita a Bíblia, queria dizer o seguinte: o anjo chegou diante de Nossa Senhora e falou assim: Ave Maria, cheia de graça, você, de todas as criaturas que existem, você é aquela que porta a maior quantidade da graça de Deus possível num ser humano. Foi isso que o anjo quis dizer. O anjo disse, na verdade, né? Cheia de graça, o Senhor esteja convosco. Não é a palavra inventada, é a palavra da Bíblia, né? O Senhor esteja convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas está muito fraco, do teu ventre. E aí a igreja responde, né? Desde o começo do cristianismo, né? O anjo disse isso e a igreja responde. Nós respondemos falando com ela: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, porque nós somos pecadores, nós somos fracos, agora e na hora da nossa morte, amém. Olha que oração linda. Às vezes a gente entra no automático, né? Rezando a Ave Maria, o Pai Nosso, né? Tem que nem uma criança que aprendeu a rezar o texto e falou para a mãe que rezava o texto em 7 minutos. A mãe ficou admirada, ele rezava assim: Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Aí terminou o texto rapidinho, né? Porque ele pulava só a primeira parte da Ave Maria, primeira parte da primeira parte e primeira parte da segunda parte, né? Mas a gente entra no automático, às vezes reza, tem gente que reza o texto que parece uma metralhadora, né? Ave Maria cheia de graça, você fala, meu Deus, parece narrador de futebol, né? Mas a gente tem que degustar a oração, porque é muito bonita, gente. É muito bonito. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Quem reza o rosário todos os dias, o terço, sabe o que vai acontecer na hora que você morrer? Porque eu não sei se te falaram, mas um dia nós vamos bater com as caçuletas, né? Todos nós. Eu não gosto de ficar pensando não, né? Mas a hora vem, né? E só quem está vivo morre, né? Quem já morreu não morre, mas quem está vivo um dia morre. Você sabe? Se você está falando, rogai por nós, agora na hora da nossa morte, se você falar isso todo dia, sabe o que vai acontecer quando você morrer? A primeira pessoa que vai te encontrar com os braços abertos vai ser Nossa Senhora. Vai abraçar você e falar: vem, filho, vem que eu vou te levar àquele que salvou o mundo. E ela vai levar você no colo dela diante do trono de Jesus. É lindo ou não é? Vamos aplaudir a Nossa Senhora, a nossa mãe. Então, São Domingos tem um mérito muito especial, filho, filha. Por quê? Porque ele nos ensinou. Gerações têm rezado a Ave Maria, gerações têm rezado o Rosário por causa de São Domingos, fundador dos dominicanos. Ele era um espanhol, não é? Mas que viveu na Itália. Então, só isso já garantiria diante de Deus um mérito fantástico para São Domingos. Olha, eu digo para você, crie o hábito de rezar a oração do terço, a oração do rosário. É uma oração belíssima. Você não tem noção quanto essa oração, quanto Deus faz milagres através dessa oração. Você sabe que eu nunca me esqueço, eu já contei várias vezes pela TV Canção Nova a minha história de vida, né, de conversão. Eu fui um adolescente, um jovem muito tranquilo, nunca dei problema para minha mãe, sim, graças a Deus. Só depois de 7 anos nas drogas, expulso de 2 escolas, em coma 2 vezes, um menino muito calmo. Ouvia rock satânico, quarto cheio de pôster de caveira, plantava maconha no fundo de casa, né? Mas a minha mãe rezou muito o rosário por mim, sempre rezou o rosário por mim. E eu, sinceramente, se não fosse Deus e minha mãe, Nossa Senhora, eu estaria morto, como muitos dos meus amigos daquela época já morreram, né? E eu lembro que eu fui no meu primeiro retiro aos 17 anos de idade, fui obrigado, fui por causa de uma moça na época, né? Achei que estava indo por causa dela, e
Pelo menos era bonita, tá? Vocês já estão se interrogando aí, será que valia a pena ou não, né? Mas claro que a hora que eu cheguei lá, eu descobri uma beleza muito maior, com B maiúsculo, que era a beleza de Deus, de Nossa Senhora. Mas enfim, eu fui para aquele meu primeiro retiro, tanto que a minha mãe rezava o terço, o rosário por mim. E eu fiz uma experiência linda, gente, lá de ser liberto por Deus, de ser batizado no Espírito Santo. Eu usava muita droga, muitos tipos de droga, sabe? E lá eu fiz uma experiência fantástica de ser batizado no Espírito Santo, de ser liberto daqueles vício tão enraizado que estava na minha vida. Mas veja bem, ali foi só o começo, né? Foi o grande start, a grande libertação. Mas eu precisava manter essa libertação. Por quê? Porque eu havia mudado, mas o mundo lá fora que estava me esperando não havia mudado. É que nem quando você vem à missa, você sai daqui flutuando no Espírito, né? Sabe? Aquela coisa, plantando bananeiras espirituais, né? Só sai numa unção, mas você chega em casa, minha filha, está lá o seu maridão com aquela pança enorme, né? Falando para você, já fez comida, né? Urinando fora do vaso, né? Está lá o seu adolescente revoltado com o mundo, questionando a existência das estrelas, né? Está lá a sua sogra esperando você, com uma lista de tarefas, né? Para a senhorita executar na semana. Tá, o mundo é o mesmo, né? Então eu saí do encontro e o mundo que me esperava lá fora era o mesmo. Primeira coisa que eu encontrei foi um rapaz que usava droga comigo, um muito louco lá, que já me levou, enrolou um baseadão de maconha, me deu para fumar. E eu fumava 7 baseado por dia, quase 6, 7 antes de ir para o encontro. Fumava muito. Ele me ofereceu, e eu confesso que eu tive vontade de fumar. Se eu falar que eu não tive, eu estou sendo hipócrita. E eu cheguei em casa, gente, tremendo. Eu falei, gente, eu não vou dar conta. Infelizmente eu não vou dar conta. Por quê? Porque o retiro não estava na minha casa. O que eu vivi no retiro não estava no meu dia a dia. E eu lembro como se fosse até hoje. Eu me tranquei no meu quarto. Eu estava ainda no processo de purificação. De um lado tinha uma imagem de Nossa Senhora, do outro tinha um pôster do Iron Maiden, com uma caveira enorme, né, assim, tal. Eu lembro que eu parei no meu quarto e falei, gente, eu vou voltar a usar droga, eu vou cair. E eu sabia que eu não ia sobreviver naquela vida. Eu não estava feliz, né? Não estava feliz. E algo falou ao meu coração, faz uma oração. E eu me ajoelhei ali para rezar. Já contei essa história várias vezes pela TV, talvez você até já ouviu. E de repente eu olhei para a beirada da cama e vi um terço azul que o meu pai tinha trazido para mim de Aparecida do Norte, né? Nós somos do Paraná. Eu olhei para o terço olhou para mim, né? E algo falava no meu coração, reza o terço. Algo não, era Deus, né? E eu olhei para o terço e falei, é muita bolinha, né, gente? Não vou encarar não, é muita bolinha. Eu não rezava nem uma Ave Maria, nem um Pai Nosso para dormir, mas eu venci. Peguei o terço e rezei o terço inteiro, ajoelhado no meu quarto. Trancado, com medo da minha mãe ver, né? Tinha aquela coisa ainda, né? Vindo para a igreja. Mas você sabia que eu acabei de rezar aquele terço? Eu pulei uns glória lá, não sabia contemplar, do meu jeito, né? Mas Nossa Senhora é mãe, a mãe entende o filho, né? Eu acabei de rezar aquele terço, eu olhei assim para o espelho. Estava na frente de uma penteadeira que tinha um espelho, né? Para quem os mais novos não sabem o que é penteadeira, o tio explica, tá? Era uma coisa assim que colocava, tinha um espelho, né? Umas gavetinhas, tá? Eu lembro que eu olhei para aquele espelho, vi a mim mesmo e falei para mim mesmo, a partir de hoje, Adriano, você nunca mais vai dormir sem rezar um terço. E isso acontece até hoje, para a glória de Deus. Até hoje. Isso foi em 97, 98, não lembro, 97. E eu digo para você que foi através da oração do terço que eu encontrei forças para não recair na droga. Porque não faltaram oportunidades. Não faltaram ligações. Não faltaram festas. Mas a oração do terço foi me preservando. É uma oração poderosíssima. A oração do terço foi me dando musculatura espiritual para suportar as provações de um começo de caminhada, porque não é fácil você abandonar uma vida de vício e começar uma vida nova. Não é fácil, vem muitas provações, mas a oração do terço foi a minha força. E Maria, ela nunca para nela mesma, ela sempre nos leva ao seu Filho Jesus, sempre. Então, através do terço diário, eu fui conhecendo outras formas de espiritualidade. Eu fui buscando a confissão, porque você tem que viver os sacramentos, é o grande auxílio ordinário da graça de Deus na nossa vida, né? Eu busquei a confissão, aí eu comecei a fazer adoração ao Santíssimo, me disseram da importância.
Mas a base foi o terço. E eu desafio você que está sofrendo com depressão, com ansiedade, você que está com problema na família, você que está desempregado, eu desafio você. Começa a rezar o terço ou o rosário todo dia, que você vai ver milagres acontecerem na sua vida e na sua família, para a glória de Deus, em nome de Jesus e por intercessão da Virgem Maria. Você não tem noção do poder do rosário, do poder do terço. Sabe, hoje celebrando São Domingos, não tem como, eu não tinha tensionado falar isso, não é o que eu tinha preparado, mas celebrando São Domingos, a gente precisa entender a riqueza do rosário, a riqueza da contemplação, porque o rosário, o terço, é uma oração bíblica. Por exemplo, hoje eu postei até o rosário no meu canal no YouTube, eu postei os terços separados. E às vezes eu rezo comigo mesmo, sabe? É bom às vezes você estar ouvindo. Não sei se você é assim, eu às vezes me distraio, né? Então você deixa o som ali, você vai, não, Ave Maria, tal. Eu vou rezando comigo mesmo lá. Mas é tão bonito quando você presta atenção, hoje gozoso, as meditações. Primeiro mistério, a anunciação do arcanjo São Gabriel à Virgem Maria. Não é para você rezar o texto e ficar voando aí, né? Pensando, em 82 o Brasil perdeu a Copa para a Itália. Ai, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo lá na Grécia agora? Não. É para você focar sua mente no mistério que está sendo contemplado. Naquelas 10 Ave Marias, naquele Pai Nosso do primeiro terço, você tem que estar pensando na anunciação. Imagina o anjo chegando, Nossa Senhora. Imagina como Nossa Senhora era linda. Imagina, São Luís Maria Grignon de Montfort dizia que quando o anjo apareceu a Nossa Senhora e perguntou para ela se ela queria ser a mãe do Senhor, aconteceu um silêncio no céu, o céu inteiro esperando o sim de Maria. Os anjos, os santos, todos parados, ouvindo aquele momento. Olha que coisa mais linda. Segundo mistério, a visitação, né? Nossa Senhora que visita a sua prima Santa Isabel, foi cuidar da prima grávida em idade avançada. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus em Belém. É hora de você e eu meditarmos, Jesus na manjedoura, os animaizinhos, né? Nossa Senhora com ele naquele lugar pobre, provavelmente frio. Jesus que nasceu na simplicidade. Quarto mistério, a apresentação de Jesus no templo. Mistérios de hoje, gozosos. Jesus sendo apresentado no templo como filho primogênito, o primeiro homem era apresentado a Deus no templo, era a lei dos judeus, Jesus era judeu, né? Apresentação, Maria cumprindo a lei, uma mulher religiosa, uma mulher que educou seu filho na fé junto com o marido José, não é? Porque Jesus como ser humano, ele também precisou aprender. Ele era Deus, mas ele era homem. Então a educação de Deus foi confiada a Maria e a José, enquanto ser humano, né? Jesus verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quinto mistério, a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Jesus como uma boa criança fazendo uma peraltice, né? O pai e a mãe foram embora e ele ficou lá no templo, né, conversando com os doutores. Então é meditar, é mergulhar. Gente, o terço é capaz de derrubar muralhas. Deus através do terço e do rosário derruba muralhas na vida da sua família. Você precisa ensinar os seus filhos a rezar o terço, a rezarem o terço. Eu lembro que todo dia 12 de outubro nós rezávamos o terço em família. Era uma promessa que a minha mãe fez quando a minha irmã mais velha teve câncer, né? Minha mãe rezava o terço com a gente e soltava rojões, né? Era uma expressão da celebração ali por Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro. E se eu não fosse no terço, ela simplesmente soltava o rojão na minha cabeça. Então, não, mãe, eu vou, claro. Ela me convencia assim com muita espontaneidade. Mas claro, estou exagerando. Mas é a maneira dela, porque não tinha negociação. Ai mãe, eu não quero. Não, você vai rezar, porque a família reza, acabou. Agora eu vejo, me perdoe, um bando de família mole. Pai e mãe mole. A criança de 4 anos manda no pai e na mãe. É o centro do universo, tudo muda. O vô quer vir em casa, não pode, porque é o momento da criança ter a desintoxicação mental, a meditação para entrar no sono profundo. Ora bolas, né? A gente está tornando as nossas crianças, me perdoe, um bando de pó de arroz. Depois cresce, é um pó de arroz que não aguenta nada, sabe? Não aguenta nada. Tem que ensinar a rezar, tem que ensinar a fé. Nós celebramos São Domingos, que é fundador da Ordem dos Pregadores. E veja bem, ele combateu no sul da França a heresia albigense, uma heresia que veio do Oriente,
que é como se fosse um novo gnosticismo na época, que desprezava a matéria. Mas como que ele combateu? Rezando o rosário, mas ensinando a fé. Ensinando. Ele ensinava, ele era muito eloquente. Ele era muito capaz para ensinar. E veja bem, pai e mãe, filho não nasce pronto. Nós estamos na missa das famílias, no 5º dia das 7 semanas de oração pela restauração das famílias. Filho precisa ser ensinado. Todo santo, toda santa é alguém que recebeu valores cristãos sólidos, valores cristãos verdadeiros. E veja bem, é claro que tudo educa. A escola educa, os amiguinhos educam, tudo na vida uma criança educa. Só que a principal educação é dever do pai e da mãe. É o pai e a mãe que tem que educar sobre relacionamento, sobre sexualidade. Só que hoje a gente vê a mídia educando as crianças, o Estado muitas vezes intrometido em algumas áreas, querendo educar as crianças. Quem tem que educar é pai e mãe. Só que pai e mãe não percebe que já deixou o leme há muito tempo. Por quê? Porque quem está educando é o celular. Aí o pai e a mãe chegam em mim como padre e falam: padre, eu ensinei a vida inteira a viver o relacionamento assim, a viver o namoro assim, ela está vivendo todo o contrário. Por quê? Porque não é você que educou, foi a internet. Porque você não vigiou, você não corrigiu, você não ensinou. Criança precisa ser ensinada. Olha, e às vezes a gente menospreza a inteligência das crianças, menospreza a capacidade de entender, sabe? Mas a gente precisa ensinar a doutrina da fé, o catecismo, os dogmas para as crianças. Porque a internet não poupa as crianças. E veja bem, existem muitas ideologias anticristãs, contrárias ao evangelho, nas séries, na escola muitas vezes, nas músicas. E vai chegar um tempo no qual vai ser proibido por lei ensinar Jesus e ensinar o modelo de família bíblico, sabe? Por quê? Porque um bando de cristão covarde está ficando quieto, enquanto essa ideologia está dominando as nossas crianças e a nossa sociedade. Existia um papa que falava assim: o alimento da ousadia dos maus, infelizmente, é a covardia dos bons. O problema do nosso tempo é que os maus estão cada vez mais ousados e os bons cada vez mais tímidos, preguiçosos e sem coragem de dar a cara a tapa. É a ditadura do relativismo, não é? Você já percebeu? O Papa Bento XVI falava tanto da ditadura do relativismo. Não, você não pode falar, você tem que agradar todo mundo, tudo é bonitinho, todo mundo está certo, ninguém está errado. Mas se todo mundo está certo, por que São Domingos pregou a verdade? Se todo mundo está certo, por que Deus se fez homem e morreu numa cruz para ensinar o caminho certo e a verdade? Se toda religião salva, por que você está fazendo aqui? Por que Jesus morreu na cruz se toda religião salva? Por que Deus se fez homem, derramou o sangue dele para salvar eu e você e para mostrar o caminho? Claro, a gente tem que respeitar todo mundo. Mas eu não sou obrigado, artigo 5 da Constituição, eu tenho liberdade religiosa, eu não sou obrigado a falar o que o outro que não concorda comigo quer ouvir, só para ser legalzinho. Padre não foi feito para ser legalzinho, padre foi feito para salvar as pessoas em Cristo. Não para falar o que dá aplauso, o que as pessoas gostam, sabe? Não foi feito para ganhar curtida, né? Hoje em dia, sabe, tudo tem que ser legalzinho. Ai, tão bonitinho. Vai tomar banho. Onde a gente vai parar? Tudo é bonito. Você fala com uma criança, as crianças, gente, fizeram uma lavagem cerebral. Você pega um adolescente de 19, 20 anos, com todo respeito, é uma lavagem cerebral. E outra coisa, eu não estou falando que tem que desrespeitar, tem que respeitar todo mundo. Só que a verdade é a verdade. Se todo mundo falar que essa parede é preta, ela não vai se tornar preta, por mais que todo mundo esteja falando, essa parede tem outra cor. Sabe? Agora está todo mundo falando que tal coisa é verdade, mas é mentira, não vai se tornar verdade porque todo mundo está vivendo e está falando. E mesmo que seja um padre falando, se for em desacordo com o Evangelho, não siga. Siga o Evangelho, siga a palavra de Deus. Mas a gente está cada vez mais covarde. O alimento da ousadia dos maus é a covardia dos bons. Cada vez mais quietinho, só se encolhendo. Não, para mim família é família bíblica, a verdade é a verdade de Deus e acabou. Um dia uma pessoa, eu apresento o programa toda terça à noite, né, pela TV Canção Nova, o programa Para Ser Feliz, e uma pessoa me mandou uma mensagem assim: ai padre, eu fiquei muito magoada.
que o senhor explicou aquela passagem bíblica e falou isso. Eu falei, mas eu respondi assim para ela, o que você espera que um padre fale numa televisão católica? Comentário do jogo do Corinthians? Receita de bolinho de chuva? O que você espera? Como fazer as unhas? Ué, desliga a televisão, não estou brigando para você me assistir. Só que eu sou padre católico e vou falar da doutrina católica, a Bíblia até o fim. Se não quiser, não assiste. Com todo respeito, vai assistir outra coisa. Agora, se você está falando para um padre que você está magoada porque ele está ensinando a Bíblia, é uma coisa você falar para um padeiro, não converso mais com você porque você fez pão. Estou magoado com o açougueiro, ele estava cortando um pedaço de carne. O que você espera, né? Eu não sei se já teve muito padre doido na história e as pessoas entenderam o que um padre é, né? Não sei, né, Diaco? Talvez. O que o padre representa, né? Mas querem um padre legal, que fala bonito, mensagens de paz, que não muda a vida de ninguém. Aqui na Canção Nova você não vai encontrar padre assim, não. Aqui a chapa é quente. Para a glória de Deus, é preciso defender a verdade que São Domingos defendeu. Porque em nome desse relativismo, tudo está bonitinho, tudo salva. Não salva, não. Quem salva é Jesus Cristo e a cruz. É Jesus Cristo, sabe? E se você não tiver coragem de na sua família dar esse testemunho, me perdoe, você é um covarde pó de arroz. Não esconde atrás desse banco, não. Eu estou olhando para você mesmo. A pessoa conta a piada da igreja, você, está tudo muito bom, é que eu sou uma pessoa do bem. Você não é uma pessoa do bem, você é um covarde. Me perdoe a sinceridade. Porque não viva a sua fé no privado, porque Deus morreu por você em público. Então por que você vai viver no escondimento a sua fé? Ou você acha que você é cristão agente secreto? Ninguém sabe que o cara é cristão. Ele é o cristão 007, ninguém sabe. Ele é cristão só nas escondidas. Que é isso? Lembra daquela passagem que Jesus disse? Quem me testemunhar diante dos homens, eu vou testemunhá-lo diante de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, dos seres humanos, eu os negarei diante de Deus. Eu o negarei diante de Deus, né? Então veja bem, o evangelho de hoje tem muito a ver com isso que nós estamos falando. Porque você percebeu que no evangelho de hoje, Jesus, ele foi bem direto, sem mimimi. Olha, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer. Mas depois eu vou ressuscitar. E os discípulos não queriam ouvir aquilo, sabe? Eles ficaram tristes. Mas olha que coisa linda. Deus, gente, Ele não mima. Deus ama. Há uma diferença entre amar e mimar. Quem ama, estraga o filho. Quem mima, estraga o filho. Quem ama, corrige, ensina e forma o filho, a filha para a vida, para ser forte, sabe? Mas nós estamos numa geração de pais que parece que estão em campanha política com o filho. Eu quero agradar. Você não precisa do voto do seu filho. Você não tem que agradar, você tem que fazer ele um bom cidadão, uma pessoa de valor, trabalhadora, digna, honesta. Essa é a sua missão. Não é ser aplaudido por ele. Meu filho não gosta de mim. Seu filho não tem que gostar de você. Sua missão é educar o seu filho e fazer dele um homem de bem, uma pessoa de bem, uma mulher de bem. Alguém trabalhador, que não rouba, que não lesa os outros, sabe? E Jesus, ele foi muito direto, ele não poupa. Deus não nos poupa, gente, Deus nos ama. Quem ama, muitas vezes, não vai poupar, sabe? Quem ama, muitas vezes, vai permitir que a pessoa seja exposta a uma situação difícil. Porque, veja bem, não existe melhor pedagogo do que o sofrimento. É ou não é verdade? Se você olhar para os sofrimentos, filha, que você enfrentou, você vai ver que eles te formaram, que eles te ensinaram, e que tem partos que a gente tem que passar, para nascer algo bom dentro da gente, para a gente se tornar mais forte. A provação nos prova, e prova para nós mesmos que nós somos capazes de superar aquilo, de suportar, né? Então Jesus, ele falou firme, ele não poupou. E muitas vezes ele não poupa você e eu, permitindo que nós enfrentemos sofrimentos, lutas. Mas a gente tem que entender, pai e mãe, não poupe seu filho, porque tem pai e mãe querendo poupar demais, estragando o filho adulto. Às vezes tratando como se fosse criança. Meu filhinho, quantos anos tem seu filhinho? 30 anos. Então, em primeiro lugar, já para de falar desse jeito infantil, né? Meu bebê, que raiva, né? Comidinha, o feijãozinho, o suquinho. Pelo amor de Deus, está falando com a criança, filha? Muda o vocabulário em primeiro lugar, né? Imagina, eu tenho quase 2 metros. Minha mãe chegar assim, meu bebê. Eu ia falar, mãe,
Menos, né? Ela não fala assim, mas eu não ia achar graça, não. Tem pai e mãe que não deixa o filho crescer. Às vezes é carente, às vezes o marido abandonou, a esposa morreu, e ele transfere toda a carência sobre o filho e faz do filho o motivo da existência dele. Está errado. Você está criando um ser humano doente. Você tem que criar o seu filho para autonomia, não para dependência. Você tem que criar a arte de se tornar indispensável na vida, na vida do seu filho. Mãe boa, pai bom é aquele pai, aquela mãe que se torna dispensável quando o filho cresce. Ou seja, ele não depende de você. Ele te ama, te respeita, mas não depende de você. Agora, se o teu filho tem 40 anos, 30 e fica te ligando, ai mãe, compra o pão francês ou baguete. Ué, decide, meu filho, né? Decide, vai, assuma a sua vida. Enfim, vamos ficar em pé? Hoje, dia de São Domingo, você fica rindo aí, mas não quero que você fique rindo, não. Quero que você coloque em prática depois, tá? Isso mesmo. Hoje, dia de São Domingos, o grande pregador da verdade, a gente tem que entender. E não tenha medo de educar os seus filhos. Educar não quer dizer só pancada, tá? Não estou falando isso. Mas corrigir. Ai, padre, é difícil, ele não ouve. É difícil mesmo. Mas se você planta a semente, ela vai crescer e ela vai dar fruto. Pode demorar, mas o fruto aparece. Agora, terreno no qual não foram lançadas sementes, infelizmente não vai produzir fruto. Em pé, vamos cantar Rubens, Tânia, vamos preparar o nosso coração para rezar, pedindo ao Espírito Santo que nos faça entender. Às vezes a mensagem é dura, eu sei, mas o Espírito Santo nos faz entender a verdade de Deus e nos dá a graça de viver, colocar isso em prática, né? Vamos cantar juntos. Levante os seus braços, com toda a disposição do seu coração. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio e que nos convença da verdade. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo. Solta a voz, canta isso. Com teu poder, Levanta os seus braços. tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Diga para o Senhor, eu também, Senhor. Eu também quero me derramar de todo o meu coração. Nos braços de quem? Nos braços do Pai. Então pede, porque todo aquele que pede recebe. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser. Eu quero ouvir só vocês, vem, pedindo, vamos lá, agora. Vem, isso. É sua oração, meu irmão. Todo aquele que pede, recebe. Aquele que bate, vai ser aberto. Mais uma vez, peça do fundo do seu coração. Vem. Você que está em casa, peça o Espírito Santo.
Nossa Senhora disse: nós pedimos tanta coisa, mas deixamos de pedir o essencial. O essencial é o Espírito Santo de Deus. Solte a sua voz na linguagem dos anjos. Você que não reza assim, vai também rezando assim, vai pedindo o Espírito Santo. Eu posso dizer com muita simplicidade: esse lugar é o lugar do derramamento do Espírito. O Senhor não quer que você saia deste lugar sem essa graça, essa força que é o Espírito Santo. Ele que nos convence da nossa autoridade de pai, de mãe. É Ele que sopra nos nossos ouvidos a pedagogia na qual nós precisamos passar para os nossos filhos. É o Espírito Santo. Queira Ele, peça a Ele. Nossa Senhora é a mulher cheia, plena do Espírito Santo. Peça a Nossa Senhora que te ensine a educar no mundo de tanta ideologia, no mundo tão difícil. Dai-nos a graça de sermos verdadeiros pais, verdadeira mãe, cheios do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre as famílias. Batiza a nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Sim, Espírito Santo de Deus, batiza-nos. Vem, Espírito, em nosso socorro, em a nossa falta de fé, em a nossa fraqueza. Vem, Espírito Santo, sobre as famílias que rezam conosco, as que aqui estão, mas aquelas que nos acompanham através do sistema Canção Nova de comunicação. Batiza-nos, batiza-nos, batiza-nos no Espírito. Continue rezando, filho, filha, com seus braços erguidos, se assim você quiser, se isso te ajuda a rezar. Vem, Espírito Santo, libertar nossas mentes de toda lavagem cerebral, Espírito Santo. Vem abrir os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos. Vem nos liberta de todo conceito, raciocínio, pensamento, ideologia contrária ao Evangelho, contrários à vontade de Deus. Vem, Espírito Santo, nos desperta para a fé, nos desperta, Espírito Santo, para a vontade de Deus. Vem nos batizar, vem nos encher nessa tarde. Que ninguém nesse santuário fique sem ser batizado por Ti, Espírito Santo. Que ninguém em casa que vai assistir esse vídeo depois fique sem ser batizado por Ti, Espírito Santo. Que todos nós aqui tenhamos um encontro pessoal com Jesus, Espírito Santo, nesse lugar. Vem nos libertar, Espírito Santo, das modinhas, dos modismos desse tempo, da vontade de querer agradar a todos, de querermos ser legaizinhos, tudo bonitinho, tudo certo. Não, Espírito Santo, nos dá coragem, que nós tenhamos posição, que nós nos posicionemos a favor do Evangelho, a favor da vontade de Deus, a favor do reino de Deus, Espírito Santo. Vem, nos batiza, nos encha, nos revela a verdade. Vem libertar as famílias, Espírito Santo. Vem curar as famílias, Espírito Santo. Vem libertar as famílias nas quais impera o alcoolismo, o vício. Vem libertar essa mulher grávida pensando no aborto, Espírito Santo. Venha libertar essa avó tão desanimada, tão triste, porque tem dado todo o dinheiro para os seus netos, tem tentado ajudar os netos e não consegue. Vem levantar o ânimo dessa esposa, desse esposo, restaurar o amor entre eles, o relacionamento. Vem, Espírito Santo, nos encha, nos liberta das correntes que nos aprisionam, a ação do inimigo. Liberta a nossa mente, Espírito Santo, em nome de Jesus, de toda opressão e contaminação espiritual. Nos encha, nos dá um novo ânimo, uma nova disposição espiritual. Que todos aqui sejam batizados por Ti, Espírito Santo. Eu quero confirmar, porque o Senhor libertou a muitos que estavam dizendo assim no seu coração: eu me sinto tão fraco, Senhor, eu não sei como fazer, eu não sei o que dizer naquele momento para o meu filho, para a minha filha, eu não sei às vezes como agir com a minha esposa, com o meu esposo. E você sentindo uma fraqueza muito grande e vozes de acusação que o Senhor foi te libertando nesta tarde. E eu sinto que esse batismo nessa tarde, o batismo do Espírito, foi esse batismo de ousadia, dando a você a graça da sabedoria, da coragem, para que você possa ser esse pai, essa mãe, esse esposo, essa esposa, esse filho segundo o coração de Deus.
E o que vem ao meu coração é que aquilo que falta em nós, na nossa fraqueza, nas nossas limitações, o Senhor nos dá a sua graça. E o batismo de hoje foi o batismo desta graça, do Espírito vindo em seu socorro, vindo em nosso auxílio, para nos ajudar as nossas famílias. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu auxílio, Espírito Santo. Sem o Senhor nós não conseguimos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E diante da imagem da Sagrada Família, nós fazemos agora, o Padre faz sobre você, que está aqui em casa, a oração pela restauração das famílias. Senhor Jesus, Tu me conheces e conheces a realidade da minha família. Sabe o quanto precisamos de Tua bênção e da ação da Tua misericórdia. Eu confio em Ti e hoje invoco o Teu nome sobre todas as pessoas e situações da minha família. Restaura minha casa, Senhor. Realize uma obra de profunda cura, libertação e restauração na minha vida e na vida dos meus. Liberta minha família de toda maldição, derrota e julgo hereditário que pese sobre nós. Desfaz, Jesus, em Teu nome, todo laço e consagração ao mal que porventura nos amarre. Lava-nos com Teu sangue e liberta-nos de todos os vícios e contaminações espirituais. Cura as feridas no coração e na alma dos meus. Tapa as brechas em minha família, Senhor. Liberta meus familiares de todo ódio, ressentimento e divisão. E faça o Teu perdão acontecer em nossa vida. Liberta o meu lar de todo desamor, Senhor. E faça a Tua vitória acontecer em todas as áreas da nossa história. Abençoa profundamente todos os meus familiares, antepassados e descendentes. Eu declaro que Tu és, Jesus, o único Senhor de minha família e de todos os nossos bens. Eu consagro toda a minha família a Ti, Jesus, e a Ti, Virgem Maria. Que nós sejamos sempre guardados e protegidos por Vós. Em Ti, Jesus, estará sempre a nossa força e vitória. Contigo queremos viver e amparados por Ti queremos sempre lutar contra o mal e o pecado. Hoje e sempre. Amém. Amém. Jesus, Maria e José, A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é.